E aí, pessoal, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Coisas da Vida. Você sabe que é uma alegria receber você aqui e eu criei esse espaço para nós dialogarmos. Por isso eu fico tão alegre, tão feliz de poder, agora neste final de ano, ainda termos esse espaço para nós conversarmos. Para você que não me conhece, o meu nome é Aloísio Alves e nós vamos sim nos conhecendo aqui durante a nossa conversa. E olha só, já se inscreve aí no canal, toca o sininho para você ser notificada e notificado aí dos próximos episódios, das próximas conversas. Hoje eu quero conversar com você com um tema que tem surgido naturalmente dos meus atendimentos em consultórios, atendimentos online, palestras, imersões, workshops terapêuticos que eu realizo todo mês. Eu tenho observado muito entre homens e mulheres das diversas idades e que tem faltado abordar de uma forma mais direta o tema da força de vontade e da motivação. Força de vontade e motivação. Ô Aloísio, não é a mesma coisa a força de vontade e a motivação? Penso que não. E você vai diferenciar isso aqui durante o tempo que nós estivermos conversando. Mas de qualquer forma, eu quero dizer que é uma alegria, realmente, como já falei, ter você aqui e vamos direto ao que interessa para que você realmente possa aproveitar bem o seu tempo aqui. Olha só, você concorda comigo que nós estamos vivendo uma época de muito cansaço? As pessoas reclamam muito do cansaço, porque realmente a vida se tornou muito cheia, muitos compromissos, as notícias, quero dizer, chegam assim de uma forma muito rápida, principalmente de 1996 para cá, em que a tecnologia da informação, a internet tem assim revolucionado as nossas relações e a maneira que nós lidamos com o mundo, com as coisas e conosco também, conosco próprios, é claro. Olha só, então muitas vezes quando nós falamos hoje, atualmente, né, sobre força de vontade, muitas vezes as pessoas confundem a força de vontade com o desejo e são coisas diferentes. Eu vejo que, por exemplo, no processo terapêutico, as pessoas que passam pelos processos ou que estão fazendo o tratamento comigo, aquelas que colocam em funcionamento a força de vontade, até para superar as inércias, até mesmo para não recaírem naqueles velhos mecanismos da mente, aquelas armadilhas da mente, desafiarem-se a si mesmas a mudarem os hábitos, então elas conseguem maiores resultados. Então, nesse momento eu já digo para você que motivação não é a mesma coisa de força de vontade, mas a motivação, quando é verdadeira, ela pode sim fortalecer a força de vontade. Ô Luísio, mas tem jeito de fortalecer a força de vontade? Tem sim. Porque, como eu ia dizendo, a simples vontade, ou seja, o simples desejo, não é suficiente para que as pessoas atinjam seus objetivos na vida pessoal, na vida profissional, não é verdade? Superar muitas vezes as próprias deficiências, porque isso é uma luta minha comigo mesmo e sua com você mesmo. A maior luta e a mais contínua luta que nós temos é aquela luta interna para superarmos a nós mesmos. E dos fatores, uma das coisas, pessoal, que eu noto assim que tem desmotivado, ou seja, tem trazido um enfraquecimento na motivação das pessoas, é aquilo que eu chamo de mente manhosa. E a mente manhosa, entre outras características que ela tem, a mente manhosa ela se nega a usar a força de vontade. Eu chamo de mente manhosa porque é uma mente que se comporta de uma forma infantil.
sonhando em realizar as coisas, sonhando com que as coisas mudem, sem que essas mentes manhosas façam esforços. E é interessante eu dizer isso para você, porque isso faz toda a diferença quando você se conhece melhor. E, claro, se você descobrir que você está tendo um comportamento e que esse comportamento não leva você a nada, está sendo movido, está sendo alimentado por uma mente manhosa, então é importante olhar para isso de uma maneira mais séria. É por isso que nos processos terapêuticos que eu ofereço, eu sempre digo para as pessoas que eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Ou seja, eu procuro trazer assim um tipo de ferramenta em que a pessoa se sente desafiada. Então, normalmente eu faço um movimento junto com a pessoa no processo terapêutico, no processo de retomada dos negócios, no redesenho da carreira profissional, na solução de questões ligadas a relacionamento amoroso, ou também nos desafios com o dinheiro. Eu trago sempre algo consistente na prática, que é exatamente algo que desafie a pessoa a ficar livre da mente manhosa e fazer a força de vontade funcionar. Porque eu preciso, no meu trabalho, se é que eu quero, e eu quero muito ajudar as pessoas, eu preciso trazer algo que realmente faça sentido. E o crescimento pessoal, o crescimento integral, a expansão da consciência, o crescimento consciencial, ele sempre vem de forma dolorida. E algumas pessoas a quem eu tenho sim a honra, a alegria de atender, no início às vezes se queixam e dizem: poxa, ó Luísio, não tem um caminho mais suave? E eu digo: tem um caminho totalmente suave, só que esse caminho totalmente sem esforços e que não exige força de vontade, primeiramente ele certamente não vai levar você a lugar nenhum. E se levar daqui para ali pertinho, vai demorar muito. É por isso que a motivação e a força de vontade e a motivação, eles se retroalimentam. Então eu digo para você agora, vale a pena você retomar aquela motivação, ou seja, aquela, vamos dizer, uma energia interna, uma força interna que faz você começar algo, faz você perseverar em algo, sustenta a sua ação e mantém o rumo. Então, mantém, tudo bem. Então, cultiva a sua motivação, um motivo forte para você modificar-se a si mesmo, fazer uma nova versão, construir algo na vida material, na vida das relações, aí, na vida a dois, ok. Mas é importante a força de vontade. Ou seja, inevitavelmente, se você quiser resultados, você terá que fazer algum esforço. E vamos lá, fazer esforços é algo até natural do corpo humano, do organismo humano, mas a nossa mente muitas vezes coloca algumas armadilhas e nós pensamos que, pelo simples fato, ou se nós falarmos algo, é como se aquele algo que nós falamos já fosse uma realidade, é uma armadilha da mente. Então, não existe crescimento integral sem que haja força de vontade e motivação. Não existe crescimento real, crescimento pessoal real, sem esforços. E a expansão da consciência, ela exige sim algum esforço. É claro que eu não estou falando aqui em um esforço assim de super-herói, porque nem eu e nem você, nós não somos super-heróis. Eu até vejo aí e acho muito engraçado, não é? É algo até infantil de pessoas que querem dizer: ah, você é super, super isso, super aquilo. Não,
pelo menos na minha experiência de vida, eu tenho notado que tanto eu em primeiro lugar, a minha pessoa, como o pessoal fala, e as outras pessoas, somos todos seres humanos. Sentimos dores, temos necessidades, fracassamos, acertamos, às vezes desistimos de algumas coisas, retomamos, erramos, enfim, somos seres humanos. Mas quando eu tenho, vamos dizer, a decisão de colocar a força de vontade para funcionar, de fato, nós conseguimos resultados. É por isso que cuidado com sua mente manhosa. Cuidado se você acha que expansão da consciência, crescimento da consciência é algo assim como um lazer, como algo divertido. Ok, é divertido no final das contas, mas durante o processo há que se fazer algum esforço. Eu me lembro, há alguns anos atrás, eu ia com frequência ao sul do Chile, nos Andes chilenos, ali na região vulcânica do Chile, para passar por treinamentos, e a maioria dos nossos treinamentos aconteciam na natureza. Então, até para rimar aqui e brincar com você, não havia moleza. Nós treinávamos na natureza, ou seja, enfrentávamos a neve, enfrentávamos águas de rios, águas geladas, e enfrentávamos chuvas. E nós tínhamos muitos exercícios, inclusive com provas parciais físicas e também provas finais físicas. Tudo isso para nos temperar. O que é temperar? Nos dar uma têmpera de guerreiros. Até porque eu treinava com pessoas e principalmente a liderança era descendente aí de indígenas do sul do Chile. Então os valores, a maneira, a visão de ver o mundo, a maneira de encarar a vida é bastante diferente da nossa maneira usual aqui. E eu me lembro que nas provas havia provas, por exemplo, de escalada em rochas, em montanhas, sem uso de equipamentos. E muitas vezes pela minha cabeça passava ideias do tipo: eu não preciso disso, se eu desistir aqui eu não vou perder nada. Mas eu nunca, em nenhuma prova, pessoal, eu desisti, porque eu entendia que eu precisava e podia dar um pouco mais de mim mesmo, nem que eu sentisse que as minhas forças mentais, emocionais, físicas estivessem no limite. Eu confiava que ainda havia uma reserva de força dentro de mim e eu mantinha minha motivação e eu me esforçava e eu conseguia terminar todas as provas, todas sem exceção. E é por isso que eu me sinto muito à vontade para desafiar as pessoas que eu treino, né, para serem líderes, para exercerem melhor ali a sua liderança na empresa, na parte de empreendedorismo, e eu me sinto muito à vontade para oferecer os meus processos terapêuticos no consultório, online e nos grupos, e são assim posturas que eu trago para desafiar a pessoa, a expandir a consciência, vencer a mente manhosa e chegar aos objetivos e às metas e, sobretudo, conseguir a autonomia, a liberdade individual para pensar, para sentir, para fazer as mudanças que quer. Uma pessoa qualquer nesse mundo todo que ainda não é livre, não está livre dentro dela mesma, ela ainda não chegou nem sequer no primeiro degrau do crescimento, da evolução humana, porque primeiro degrau que nos catapulta, que nos impulsiona, que nos permite ir para um outro nível é a liberdade. E enquanto a pessoa está presa na mente manhosa, se negando a fazer os esforços necessários, realmente ela continuará criança, infantil, diante da própria vida. E ser criança
Ser infantil não é nenhum defeito, só é inadequado para pessoas adultas. Grande abraço aí do Aloysio Alves e eu espero você na próxima terça-feira às 9h30 da manhã para o Coisas da Vida. Por hoje, fui. Até lá!